Será que algo pode acontecer através da sua vida? Deus pode fazer algo através de você. Se você deixar que o Espírito Santo venha com poder, tudo pode acontecer através de você. O rio pode fluir através de você. Sabe, queridos, o Espírito Santo veio, os discípulos falaram em novas línguas, ficaram embriagados, como nós vimos pela manhã, embriagados do Espírito. E aí as pessoas ali em Jerusalém, vendo aquela coisa tão inusitada, tão diferente, as pessoas falando das maravilhas de Deus, não de um jeito, humanamente falando, decente, direitinho, no púlpito de uma sinagoga, como eles estavam acostumados, mas na rua, cambaleando, rindo, chorando, e falando que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, porque é do jeito dele. E aí as pessoas ficaram assustadas com isso, e se reuniu uma multidão, e eles ficavam se perguntando, o que está acontecendo? E aí, diante dessa multidão, Pedro se levanta, e traz uma mensagem poderosa. Ele termina dizendo: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o final do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. E segue o texto, estamos em Atos 2, 36 a 41. Segue o texto. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Queridos, como eu falei para vocês, algumas vezes no decorrer da história, a igreja se perdeu um pouco nesse caminho, mesmo com o enchimento do Espírito, crendo que a finalidade era o que está acontecendo aqui dentro em si mesmo. O que está acontecendo nessa noite, o que aconteceu nesta manhã é maravilhoso, mas não é um fim em si mesmo. Você se enche aqui para transbordar lá fora da presença do Espírito, do poder do Espírito, porque é algo mais que acontece quando o Espírito Santo vem, além de recebermos uma nova linguagem e de sermos sujeitos, submissos ao jeito dele, é que nós nos tornamos catalisadores de um poderoso avivamento. Deus está trazendo uma onda enorme, um tsunami enorme da sua presença. Mas sabe, queridos, Ele não vai mandar os anjos evangelizarem, não, isso é tarefa nossa. Nós somos os avivalistas dessa geração, e o Senhor não está nesse tempo em busca de grandes estrelas. Eu quero honrar aqui pessoas como Billy Graham, tantos outros, os irmãos da Argentina, avivalistas poderosos, mas o avivamento dos últimos dias, neste avivamento Deus vai usar eu e você, euzinho e vocêzinho, os improváveis, aqueles que simplesmente dizem: Espírito Santo, eu estou aqui, pode me usar, eu quero ser cheio da tua presença, e eu quero transbordar daquilo que tu colocaste na minha vida. Ei, sabe, queridos, os sinais, as línguas, até mesmo as curas, os milagres, apontam para uma realidade maior do que eles mesmos. O que é um sinal? Um sinal de trânsito, uma placa de pare, significa que você tem que parar. O fim não é a placa em si mesmo, mas aquilo que ela comunica. Você está me entendendo? O que Deus faz, línguas, poder, unção, isso aponta para uma realidade maior, aponta para um propósito. Diga: propósito. Nunca perca isso de vista. A unção tem um propósito. O propósito da unção
não é simplesmente que você seja renovado. Isso é um brinde que Deus dá para você. Porque, gente, sair daqui como nós saímos nessa tarde, ou como vamos sair, estou profetizando, tá? Nessa noite, alguns sairão carregados daqui. Ei! Mas isso não é um fim em si mesmo. O propósito é que aquilo que você está vivendo aqui tenha um impacto na sua vida amanhã e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Uma mensagem poderosa. Ei. A pregação de Pedro, talvez nós fizéssemos diferente, né? Como eu digo, quando eu digo que a igreja se perdeu um pouquinho, talvez a multidão se ajuntou e Pedro talvez dissesse: vem gente, vem receber vinho novo, vocês querem ser embriagados, vamos orar por vocês, para vocês serem cheios do Espírito. Não, a pregação de Pedro foi uma mensagem duríssima sobre a necessidade de se arrepender. Queridos, quando é de Deus, quando o sinal é de Deus, ele aponta para Deus. Tem que ser de Deus. Eu estou vendo muita coisa de Deus acontecer aqui nesses dias. E vai resultar num avivamento poderoso. Escute isso, um avivamento poderoso. A visão que eu tive há 11 anos, eu quero confirmar. Meios de comunicação cobrindo o que está acontecendo aqui neste lugar. Amplie a sua fé para isso. Pedro termina a sua mensagem dizendo uma coisa tão gostosa de se ouvir, né? Este Jesus a quem vocês crucificaram. Imagina o peso disso. Deus o levantou, o tornou Senhor e Cristo. Como o pastor Narciso disse ontem, o primeiro apelo da igreja, não houve um apelo do pastor ou do pregador. Não, as pessoas se apelaram, correram para frente. O que nós temos que fazer para isso? Eu fico me lembrando que nos nossos dias, na nossa época moderna, isso também já aconteceu. Como eu falei para vocês, eu sou um apaixonado por história da igreja, inclusive a história recente da igreja. Deixa eu ver quanto tempo, pouco mais de 20 anos, um mover poderoso ocorreu na Flórida, numa cidade pequena, 50 mil habitantes. E a partir daquele mover, ali naquela igreja, porque foi gente do mundo todo, todos os Estados Unidos, mas pelo menos 180 mil pessoas fizeram uma decisão por Cristo naquela igreja. E, gente, tinha alegria, tinha unção, tinha vinho novo, mas a mensagem era uma mensagem de arrependimento. O evangelista trazia o evangelho claro. Todo mundo pecou, todo mundo está destituído da glória de Deus, todo mundo precisa se arrepender e vir para Jesus. Ele não terminava a mensagem, era uma igreja parecida com essa na estrutura, só que não tinha duas galerias, uma galeria. Os vídeos são impressionantes, as pessoas desciam correndo, literalmente correndo. Sabe, o apelo não era assim: será que porventura tem alguém aqui? Não, ele falava: você precisa de Jesus, você precisa de perdão. E as pessoas se atiravam, chorando, batendo no peito: eu preciso. Alguns crentes, inclusive, que estavam com a vida torta, vinham se consertar. Num contexto de unção, de um louvor, gente, extraordinariamente ungido. E as pessoas vinham e rendiam a vida a Cristo. Você é o avivalista dessa geração, que Deus vai usar dessa forma, nos lugares onde você vai passar, no seu trabalho, na escola, na sua casa. A unção vai vir, arrependimento, lágrimas e renovo. Então o convite de Pedro não foi para que as pessoas viessem falar em línguas, mas foi um chamado ao arrependimento. É interessante que ele diz: arrependam-se para o perdão dos pecados, e assim vocês serão cheios do Espírito Santo. Ou seja, a condição para aquilo que as pessoas estavam vendo e que chamou a atenção é: você precisa de uma experiência com Jesus. Para você chegar a esse transbordar de alegria, você precisa primeiro passar pela cruz. Não tem atalho, não existe atalho. E o nosso caminhar tem que ser sempre assim.
Curioso o que o Senhor nos levou a fazer nessa manhã, né? Primeiro, um tempo de arrependimento. É justamente por causa disso, para que não vire um oba-oba. Deus não quer fazer um playground gospel, queridos. Deus quer nos encher, mas para nos encher, precisamos nos esvaziar daquilo que não é dele. Carnalidade, pecado, preconceitos, conceitos. Quando o Senhor, vou contar para vocês, às vezes eu fico envergonhado a maneira como Deus me dá visões. Chega a ser engraçado algumas vezes. Quando o Senhor nos mandou ter esse tempo de arrependimento de manhã, Ele estava falando, evidente, também de pecados grosseiros, mas para a maioria das pessoas não era pecado grosseiro. Eu me lembrei, quando Deus estava me dando essa direção, na verdade eu vi algo que eu não me lembrava mais. Quando era pequenininho na casa da minha avó, tinha como uma escova com cerdas bem fininhas assim, devia ser de pelo de animal, que servia para tirar a poeira mais fininha que estava sobre os móveis. E Deus me mostrou que Ele queria fazer isso na alma de algumas pessoas. Porque para cristãos maduros, espera-se, o momento de pecados grosseiros serem vencidos, já está num bom processo, está bem adiantado. Mas a gente se acostuma com a poeirinha do mundo. E a poeirinha do mundo vai se acumulando e fica nas engrenagens da nossa alma e do nosso espírito. E aí o óleo não flui, atrapalha o fluir do óleo. Por isso, o Espírito Santo nos limpou nesta manhã, está nos limpando ainda, porque é um processo diário, e nós devemos deixar que essa engrenagem poderosa, esse motor, essa turbina dentro de você, seja uma vez mais cheia do óleo do Espírito. Amém? O resultado disso é que uma multidão virá atrás de vocês, conforme Deus me deu aquela visão, que foi passada para você, Jobert. É uma multidão, gente. Você não tem ideia de uma pessoa que você ganhar para Cristo, quantas virão depois dela. Amém? Quantos estão nisso? Diga assim: eu quero essa unção. Fala assim: eu estou dentro. Fala: sou eu mesmo. Não precisa esperar outro. Sou eu mesmo. Aleluia. Algo mais acontece quando o Espírito Santo vem. Na esteira do que aconteceu ali em Pentecostes, certo dia, despretensiosamente, Pedro e João estão indo para o templo para orar, e eles passam por um paralítico. O paralítico pede dinheiro. Acontece que providencialmente Pedro e João estavam duros, porque eles não mentiriam. Eles disseram: não, ouro e prata nós não temos. Talvez eles tenham olhado até o bolso, né? Na verdade não tinha bolso, né? Era túnica. Na bolsa tem nadinha, nem uma moedinha, nem uma dracma, nada. Aí Pedro deve se lembrar: opa, mas tem algo que nós temos. Eu não tenho ouro nem prata, não tenho dinheiro, não tenho um centavo, nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Aí você sabe a história, né? Ele se levantou, coxo, paralítico, e entrou no templo pulando. Aquilo foi um alvoroço, uma coisa extraordinária. Provavelmente eles estavam entrando ali na hora que as pessoas se reuniam para fazer as suas orações. Muita gente se converte. O número de cristãos chega a 5.000 naquele dia, sem marketing, sem internet, sem nada, só com o poder do Espírito. 5.000 se convertem, e isso incomoda os religiosos. Sabe, nós falamos sobre o jeito de Deus. O jeito de Deus incomoda os religiosos. Aqueles que são do Espírito não se sentem incomodados quando é do Espírito. Mais, querido, mais. O Senhor quer te visitar. O Senhor quer te visitar mais. Ei, você está bebendo cada gota que está sendo ministrada aqui, do poder e da palavra. É assim que o Senhor quer. Recebe mais, em nome de Jesus. Mas os religiosos então se sentem incomodados com aquilo e chamam Pedro e João para uma conversinha ao pé do ouvido. Quem eram aqueles religiosos? Os membros do Sinédrio, os mesmos que encomendaram a execução de Jesus,
que convenceram Pilatos de que Jesus era um perigo, que pressionaram tanto as autoridades romanas, que Pilatos, mesmo não querendo crucificar Jesus, foi omisso e mandou Jesus ser executado. Ou seja, esses homens tinham poder de vida e de morte, não diretamente. Mas você concorda que eles podiam chegar para Pilatos e dizer: olha, Pilatos, tudo bem, nós resolvemos o problema com o líder, mas você não sabe o que está acontecendo. Algo pior, aos olhos dos religiosos era algo pior, porque uma multidão se levantou agora, e o perigo de uma rebelião é iminente, porque essa gente diz que não tem outro rei que não seja Jesus. Era isso que eles diziam mesmo, que Jesus é Senhor, e o título Senhor era reservado naquela cultura para o imperador. Então eles tinham todos os argumentos para mandar executar Pedro e João. E quem era Pedro? Aquele que havia negado Jesus. João seguiu um pouquinho ali até o final, mas meio anonimamente, né? Costumo dizer que João foi ousado porque ele não aparecia tanto como Pedro. Ele chegou, foi o único que chegou ali até a cruz no final, mas meio escondido. Então gente que tinha medo. Mas algo aconteceu. Não parece o mesmo Pedro, parece? Presta atenção. Aqueles homens, os religiosos, dizem: vocês não vão mais falar no nome de Jesus. E o que Pedro responde? Sinto muito, mas entre obedecer a vocês e obedecer a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Vocês não vão nos calar. Sabe o que Pedro estava dizendo? Quiser me matar, pode me matar, mas Deus vai levantar outro. Deus vai continuar levantando. Ou seja, Pedro, que negou Jesus por medo de morrer, está se expondo à morte aqui. O que aconteceu? É o mesmo Pedro? Não é o mesmo Pedro. O RG é o mesmo, mas dentro ele é outra pessoa, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Tudo que importa é isso. O que vai acontecer? Mas vão zombar de mim, e eu não posso me manifestar no meu lugar de trabalho, porque, puxa vida, as pessoas não gostam de cristãos ali. Problema das pessoas. Você não tem que agradar as pessoas, você tem que agradar a Jesus. Ei, Deus está vindo sobre algumas pessoas aqui para romper as suas limitações naturais. Eu contei para vocês algumas experiências, né? Quando o Espírito Santo veio sobre mim com poder, a vergonha que eu passei, do rugido e tudo mais, porque eu era, não vou dizer excessivamente, é pior, doentiamente tímido. Eu não podia falar em público. Não é que era difícil, era impossível. Eu acho que no retirão eu contei um pouquinho disso. Eu fiz faculdade de letras, me formei basicamente para ser professor. Nunca dei aula, porque a minha experiência com aula numa disciplina chamada prática de ensino no último ano de faculdade foi muito traumática. Eu preparei uma aula de 10 minutos para a minha classe, 30 pessoas. Eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para a lousa parecia que tinha 1 quilômetro. Eu fui escrever, eu não sei, eu acho que a professora pensou assim: puxa, eu estou ensinando português e inglês, e o Antônio está escrevendo na escrita egípcia, ou está escrevendo em árabe, porque não dava para entender, eu tremia tanto que não saía nada. O estômago doía, a boca secou, eu gaguejava, porque eu não conseguia. Foi, sem nenhum exagero, um fracasso. Mas hoje eu estou aqui falando para vocês, não estou? Ei, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer que eu esteja aqui, e Ele está aqui. Dunamis, o poder dele está aqui. Alguém me perguntou uma vez: Antônio, se colocarem você para pregar num auditório com 10 mil pessoas, falei: pode colocar 100 mil, 200 mil, porque o problema meu não era o número de pessoas. Eu não consegui falar para 30, era falar em público. Ei,
Confesso para vocês que todas as vezes que eu subir aqueles degraus ali, ou lá em Ribeirão, onde eu esteja, dá um friozinho na barriga. Eu já pedi para Deus, não tira não, porque eu quero depender dEle. Eu não quero nunca ser um profissional. Agora eu sei como pregar, eu sei como conduzir um culto, eu sei liderar uma igreja. Você também, líder, nunca presuma, eu sei liderar uma célula, sei o beabá todo, passei pela escola de líderes. Não, a sua dependência do Espírito Santo, porque é Ele que te transforma. A sua dependência é dEle. Ou, se você tem limitações, todas elas têm que se dobrar ante o poder do Espírito Santo. Pare de dar desculpas. Deus, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei isso, eu sou tímido, eu não tenho instrução. Falar em não ter instrução, tem gente que pensa assim, puxa, mas assim, eu mal fiz aí o Fundamental 1, Pedro e João. O que deu um nó na mente dos fariseus, dos religiosos, foi, como eles estão falando assim se eles são iletrados, semi-alfabetizados? Eu imagino, gente, me dê essa liberdade, né? Porque se todo mundo percebia que eles eram iletrados, é porque eles deviam falar errado. Quando eles receberam a ordem de não falar em nome de Jesus, talvez, é uma possibilidade, que Pedro tenha respondido, é o seguinte, nós não vai parar de falar não. Nós vai falar. Pode ficar incomodado, você, mas nós não vai calar a boca não, nós vai falar em nome de Jesus. Pode ser. A gente fica assim, puxa, mas Pedro devia falar direitinho. Não, quem falava direitinho era Paulo, Mateus falava direitinho, Pedro não. Deus usou demais Paulo, que sabia tudo, grego, a cultura judaica, a cultura grega. Deus usa os que estão nos lugares altos e os que estão nos lugares baixos, porque o evangelho é para todo mundo. Aleluia. Quando os discípulos foram liberados, mais Espírito, quando os discípulos foram liberados, eles foram, Pedro e João foram contar o que tinha acontecido, e algo acontece ali. Atos 4, a partir do verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Preste atenção agora. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pedro e João haviam arriscado tudo ao não se sujeitarem à ordem ímpia dos religiosos. Poderiam ter sido mandados para a prisão e a sua execução poderia ter sido providenciada. Aí eles chegam e relatam o que aconteceu. Talvez, humanamente falando, talvez nós, diante de uma ameaça dessa, pensássemos: vamos recuar um pouquinho, vamos continuar o nosso trabalho, mas vamos pegar mais leve, né? Porque afinal de contas, a obra precisa continuar, como se a obra dependesse de nós. Eles escaparam nessa ocasião do martírio, mas a história conta que depois eles morreram. Pedro martirizado e João morreu
perseguido, preso, não sofreu martírio, todos os outros sofreram. Mas a igreja morreu? Não. Um dos pais da igreja disse que, como que é? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Não importava mais, o que importava era a vontade de Deus, era que o nome de Jesus fosse glorificado, seja através da vida deles ou da morte deles. Em vez de eles recuarem, eles oram poderosamente: Senhor, dá mais poder, a gente quer fazer mais cura. Um coxo foi curado milagrosamente, a gente quer mais. A gente quer que os cegos vejam, a gente quer que os mortos ressuscitem. E aconteceu. Deus liberou um poder maior ainda, porque eles entenderam que a unção tem um propósito. Não era simplesmente para eles ficarem se embriagando, rindo e falando em línguas dentro das portas de uma reunião, de uma casa onde eles se reuniam. Não, era para manifestar o reino, era para expandir a igreja, era para levar essa mensagem libertadora onde quer que eles estivessem. E aí, preste atenção na dinâmica. Eles eram cheios, eles transbordavam, havia curas, havia libertação, havia salvação, e eles precisavam de um novo enchimento. E aí eles eram cheios de novo. Quer ser cheio de novo? Derrame do que Deus colocou sobre você. Não guarde dentro de você isso, não. Tem um propósito. Mais uma vez diga: a unção tem um propósito. Ei, algo mais acontece aqui. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Já pensou se os discípulos tivessem achado que o máximo que podia acontecer na vida deles foi o que aconteceu no dia de Pentecostes? Eles não estariam abertos para isso aqui, porque pelo menos não está narrado em Atos 2 que o chão tremeu. Mas dessa vez o chão tremeu, porque tem experiências maiores vindo ao seu encontro. Tem uma nova capacitação. Querido, tem uma nova capacitação para você. Ei, tem uma nova capacitação para você. Deus tem mais. E eu vejo até nesse tremer do chão um conteúdo profético, porque quando a gente fica meio acostumado, Deus precisa fazer a gente tremer, o chão tremer debaixo dos nossos pés, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, a gente achar: não, Deus sempre fez assim e Deus sempre vai fazer assim. Deixa Deus ser Deus, deixa o Espírito soprar com liberdade sobre a sua vida. A minha oração, queridos, nessa noite é por uma nova experiência, é para que o chão trema debaixo dos nossos pés. Sabe, às vezes a gente está muito acostumado. Eu não quero me acostumar com o mover. Estou acostumado, Deus curou, e daí? Como e daí? Acordar de manhã, que legal, sou crente. Como assim? Legal, sou crente. Não! Você tem que se espantar, porque você foi salvo, o seu destino eterno foi mudado, você não merecia, como nós cantamos aqui, foi a graça maravilhosa, você não fez nada para merecer isso. Ele te amou, Ele te chamou, Ele te salvou, e Ele te encheu com o Espírito Santo. Para que você vá e faça isso na vida das outras pessoas, porque Cristo em você é a esperança da glória. Ei, será que tem gente sedenta aqui? Tem, cadê? Será? Mostra para Deus que você tem sede então. Não sei se você está me convencendo, mas não é a mim que você tem que convencer. Se você tem sede, mostra para Deus que você tem sede. Agora, faz alguma coisa para Ele, sinaliza para Ele, mostra, diz: Deus, eu tenho sede, eu quero mais do Espírito, eu quero mais da Tua presença na minha vida. Eu quero receber, eu quero ser cheio, eu quero desta unção, eu quero propósito, eu quero uma vida que tenha sentido. Eu estou em busca de sentido para a minha vida. Ei, deixa eu perguntar uma vez mais: o que acontece quando o Espírito Santo vem sobre você? O que acontece quando o Espírito de Deus vem sobre você? Você consegue colocar em palavras? Se você não consegue, deixa Ele vir agora, deixa Ele vir agora. Eu te invoco, Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre os meus irmãos agora.
Espírito de Deus, vem de uma forma nova, vem com uma intensidade maior. Eu não quero mais ser o mesmo. Espírito, faz novas todas as coisas, renova a minha vida, renova a vida dos meus irmãos, agora, agora, agora. Espírito, no passado, Tu sopraste o vento impetuoso, fizeste as línguas de fogo repousar sobre cada um dos seguidores de Jesus, Tu fizeste o chão tremer, mas nós te pedimos, uma vez mais, faz de novo, vem com mais força, vem com uma intensidade maior, Espírito Santo. Vem com água viva, vem com fogo, vem do jeito que Tu quiseres. Tu és a própria expressão da liberdade, Espírito. Ei, mais, libera, Espírito, da Tua presença agora. Oh! Ondas em todo este prédio, nas galerias. Ei, ondas, ondas, ondas do Espírito. Ei! Sinaliza, querido, sinaliza. Ele virá onde Ele encontrar sede. Ele virá naqueles que estão dizendo: Senhor, eu estou aqui, vem me encher, vem me encher. Queridos, não há algo místico ou mágico aqui à frente, mas muitas vezes é uma maneira de você sinalizar que você quer mais. Será que tem aqui gente doida pelo Espírito o suficiente para correr para este lugar, para vir beber da presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, mais Espírito. Oh, o Espírito Santo está tocando profundamente. Ele está te dando uma experiência profunda, para que você nunca se esqueça da realidade dele na sua vida. Ele está despertando chamados aqui. O alvo dele neste momento é aqueles que dizem: Senhor, o que Tu quiseres, eu farei, porque eu sei que Tu estás comigo. Quantos estão dispostos a deixar as limitações humanas para trás, os medos, e você se consagra? Se Deus quiser te enviar, abrir célula, talvez te enviar para outro lugar, plantar igrejas, trabalhar com aqueles com quem ninguém quer trabalhar, com os excluídos, aqueles que estão dizendo: Espírito Santo, eu sou Teu, sem condições, sem reservas. Levanta a sua mão bem alto, porque a estes o Espírito Santo quer trazer uma porção maior. Preste atenção no que você está dizendo. Você está declarando: Senhor, pode me usar, pode me enviar, eu sou Teu, a unção tem um propósito. Seja cheio agora, seja cheio, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova agora, Espírito, este senso de alegria no Teu povo. Espírito, Teu fruto é alegria. Tira o peso, tira a tristeza. Sim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Traz novamente o tempo de rir. Diz que há o tempo de chorar, mas há o tempo de rir. Restaura a alegria do Teu povo agora. Faz de novo, Espírito. Traz uma unção transbordante de alegria agora. Ei.
Recebe alegria. Recebe alegria. Recebe alegria. Espírito Santo, recebemos de Ti, entregamos a Ti, tributamos a Ti. Espírito de Deus, ser honrado neste lugar, e leva-nos, Espírito Santo, em todas as coisas, leva-nos a glorificar o nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O teu agir em nós, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, onde quer que estejamos.